Seja muito bem-vinda e bem-vindo você também à República Federativa da Tulip. E esse é mais um Reflexões na Máquina, onde a gente senta aqui e reflete sobre tudo. Motivação. Me perguntaram essa semana passada, uma tulipinha me perguntava, né? Mas nossa, você é tão motivada, de onde você tira tanta motivação? Como é que você se motiva? Eu não tô motivada todo dia. Na verdade, são poucos os dias em que eu acordo e uau, que disposição, nossa, que motivação, gente, não é assim. Para começar, eu tenho um princípio bíblico dentro do meu coração muito grande, que em questões de alegria e de felicidade, de plenitude, a minha realização, a minha plenitude, a minha alegria, ela vem de Deus. Então, todos os dias da minha vida, eu procuro conversar com Deus. Eu procuro dedicar o primeiro tempo do meu dia a Deus, com a minha oração, com a leitura da palavra, com a meditação. Eu faço isso todos os dias. Até os dias em que às vezes eu preciso ir para minha mãe, às vezes eu fico lá para vir no dia seguinte, eu levo a minha Bíblia, eu levo o meu caderno de anotações, de oração, de devocional, porque eu preciso disso. Sem isso, é como se eu estivesse sem combustível. Então, são raríssimos os dias em que eu acordo super mega motivada e produtiva e vou fazer e vou acontecer. Na verdade, a motivação externa, seja por algo bom que aconteceu ou algo que me motivou, que me jogou para frente, é muito raro. Acontece, te dá um gás por alguns dias e depois passa. E no outro dia, depois que passou tudo isso, eu tenho que levantar e fazer o que precisa ser feito. E então, como é que a gente consegue se manter todos os dias, né? De certa forma estável, por assim dizer. Na verdade, gente, é fazendo o que precisa ser feito. Na verdade, é tendo disciplina. Na verdade, você precisa ter noção do que você precisa fazer com o seu dia. Não existe isso de acordar e ver, e agora, o que eu faço hoje? Não. Na verdade, eu tento projetar, programar minha semana, programar os meus dias e quase sempre eu tenho que estar remanejando, ou eu ia fazer isso hoje, mas então surgiu algo aqui, então eu jogo isso para amanhã, mas eu tento fechar a semana colocando em prática tudo que eu tinha para fazer. E se algo fica para a semana seguinte, eu não posso procrastinar mais que uma semana. Nessa semana que joguei para lá, essa semana precisa ser executada. Eu fui uma pessoa que por muitos anos eu fui totalmente contra a disciplina. Eu achava que a disciplina te atava, a disciplina te prendia, a disciplina te amordaçava. E que equivocada eu tava, porque na verdade é a disciplina que te leva para frente, é a disciplina de um atleta, é a disciplina de um artista, de um escritor que todos os dias ele sabe o que ele tem que fazer para poder sair e produzir e apresentar sua arte, escrever um trecho do seu livro ou correr um pouquinho melhor hoje do que ele correu ontem para logo ele competir ali na frente. E eu aprendi a lidar com isso. A questão é que muitas vezes as nossas questões emocionais, elas nos bloqueiam. Um dia você não tá muito bem, outro dia você tá um pouco melancólico, outro dia você tá um pouco triste, algum dia você tá alegre demais e você fala, hoje é tudo festa, hoje, né, vou deixar pra lá. E essas oscilações, elas precisam ser controladas. No meu caso, a palavra de Deus, ela é o meu norte. No meu caso, a minha alegria, a minha motivação, ela é intrínseca, porque ela é de Deus para mim e depois ela é exteriorizada.
Então, eu não preciso ficar hoje escutando palestras de motivacionais, áudios motivacionais, como eu fiz muito tempo da minha vida. Então, se eu ficasse um dia sem escutar um áudio, uma palestra, alguma coisa, eu achava que, ufa, vou ficar sem energia. Hoje eu substituí tudo isso pelo que realmente importa, que é uma vida pautada nos princípios bíblicos e uma vida espiritualizada. Então, a primeira parte do meu dia é o momento que eu dedico a Deus, uma oração. Às vezes eu consigo dedicar um pouco mais de tempo, há dias que está corrido, então eu tenho que reduzir esse tempo, mas eu não consigo mais, se tornou um hábito, e acho que é o melhor hábito da minha vida, que é despertar, fazer o meu café, escovar meus dentes, lavar meu rosto, sentar de pijama mesmo, e eu vou e falo com Deus, e leio a palavra, e estudo um pouco, e oro, e tal. Depois eu faço um pouco de 10, 15 minutos de exercício de alongamento, de yoga, e aí eu vou, me troco e enfrento o que eu tenho que enfrentar. E essa disciplina tem me dado energia para seguir o dia. Logo o meu dia, ele já começa com essas coisas organizadas, e logo o restante que eu tenho para fazer também já está um pouco ali, né, previsto. Meu planner desse ano, ele tá até abril muito bem organizado. E já fevereiro eu já vou ter parâmetros, porque eu já cumpri uma série de coisas em janeiro e fevereiro que já me dá respaldo para eu planejar maio e junho. Então a gente acaba percebendo que o ano não é tão grande quanto a gente pensava e que as coisas precisam ser feitas na hora certa. E para finalizar esse vídeo, eu acho que eu já falei, é um livro que eu comprei de um morador de rua, mas você pode encontrar, ele é da editora Sextante, você pode encontrar ele por aí. Faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pedem. Você que trabalha em alguma empresa, que é colaborador, parceiro, funcionário, você é contratado para solucionar algumas questões dentro da empresa, mas na verdade a mente empreendedora, mesmo que ela trabalhe para outra pessoa, você precisa pensar, você precisa ter o discernimento, agir segundo o interesse da empresa em todos os momentos. Então, em relação à sua vida, é assim que você tem que fazer. Então, muitas vezes por muito tempo eu fui a rainha da procrastinação e do gerúndio, né? Estou fazendo, estou indo, mas nunca concluído. E isso tem mudado na minha vida. Eu tenho uma experiência rápida para contar para vocês para finalizar esse vídeo. Quando eu tinha 17 anos, 16 para 17, eu já trabalhava fora, numa clínica odontológica, médica, eram vários médicos ali que se turnavam e eu, né, era como secretária ali para todos, né? E eu fui trabalhar num escritório de advocacia. E eu lembro que eu cheguei lá super nova, não tinha assim muito trabalho, porque ela estava começando, né, todo o trabalho, então eu tinha que estar ali com uma base, porque ela viajava muito para fazer as audiências, e muitas vezes eu me via ali simplesmente esperando um telefonema ou esperando ela chamar para dar uma assistência, mas realmente não havia muito o que fazer. Eu arrumei o quintalzinho que tinha no fundo da casinha, eu pintei a pia de vermelho, ela não esquece até hoje. Tinha uma tinta lá, a pia estava um pouco velha, esbagaçada, pois eu dei uma remanejada. Eu limpei a banheira, que tinha um banheiro com banheira. Eu procurava o que fazer. E isso trouxe para ela uma confiança em mim, que eu trabalhei de 16, 17, 18, logo com 18 para 19 eu tive alguns conflitos, saí, mas depois eu voltei. Ia vir uma pessoa trabalhar. Antes de eu entrar, ela estava esperando chegar uma menina para trabalhar para ela, mas eu cheguei ali, eu ia ficar por 15 dias e eu fiquei por muitos anos. E trabalhei com ela até eu ir embora mesmo, né, para a cidade dos meus avós, e depois fui embora para o exterior. E quando eu voltei, apesar de eu ter voltado anos depois, a gente não perdeu contato, eu ainda trabalhei um período para ela até aparecer o Thales, né? E eu procurava dentro de mim entender
porque foi muito conturbado para mim essa volta para o Brasil, foi muito difícil essa ressocialização aqui na cultura brasileira. E eu procurava entender aquela garota lá de 17 anos, o que eu havia perdido dela e eu queria recuperar. Então, que você aprenda a fazer o que precisa ser feito para a sua vida, para todas as áreas, para o seu trabalho e ir um pouquinho mais se for necessário. A motivação tem dia que sim e tem dia que não. E quase sempre é BO para resolver, e é coisas, e é cansaço, e é correria. Mas se você tem uma disciplina, se você tem um foco e se você tem os hábitos corretos e a maneira correta de fazer as coisas, e se você tem Deus, pode ter certeza que as coisas vão acontecendo. Que Deus possa abençoar muito você. Fique